É míssil para tudo que é lado, ativos de risco de forma geral no mundo desvalorizando, mas o Bitcoin está disparando. O que está acontecendo? Será que o Irã está usando mais cripto para tentar ficar oculto nas suas transações internacionais? Será que esse conflito vai fazer com que o próprio Bitcoin volte a um ciclo de alta? Será que a gente está vendo o reinício do ciclo de alta para ir fechar com uma pernada de alta eufórica? Ou essa é apenas uma pequena alta e vai voltar a cair em breve? É hora de comprar? É hora de vender parcial? É hora de vender total? O que eu estou fazendo? Tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo para você. Mas antes eu quero que você me diga o que você está fazendo agora. Você comprou nessa última queda? Você está só observando? Você está comprando agora? Está vendendo agora? Me diz o que você está fazendo. Manda aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, deixa eu te mostrar a minha visão. Queridos, nós temos, primeira coisa que analisar é o que acontece com o Bitcoin quando a gente tem conflitos, né? Vamos pegar na história, a gente tem dois recentes, né? Para a gente tentar observar. Dia 13 de junho de 2025, a gente viu um ataque de Israel a Irã. E a gente viu durante alguns dias uma lateralização, inclusive uma alta. A gente tentou cair naquele dia, né, assim como o próprio Bitcoin agora foi para os 63 mil dólares, e já veio para os 73 mil dólares. Né? Assim como a gente teve uma alta de cerca de 6%, para depois a gente engatar uma queda aqui de 10% nos preços e pegar uma mínima que antecipou novas valorizações. Por quê? Porque aqui a gente teve o fim desse conflito, a resolução desse conflito, a finalização dele. E aí nós voltamos a subir, certo? Isso aqui foi por conta de um conflito rápido, curto, certo? Lá em 2022, a gente teve o ataque da Rússia à Ucrânia. E o que aconteceu com a invasão da Rússia à Ucrânia? A gente viu durante alguns dias a lateralização, também vimos aqui uma tentativa de queda, não conseguiu cair, entregou uma alta, 34%, que chegou a ser expandida até 42%, para depois a gente ver uma trombada até o fundo do bear market de mais de 60%. Então, no consolidado, a gente viu uma queda aqui de 52%. Claro, o cenário era um pouquinho outro. O cenário aqui era de aumento nos juros nos Estados Unidos. O cenário aqui era de uma redução na liquidez global. Né? Vamos olhar aqui a liquidez global, que é a quantidade de dinheiro que é colocada em circulação por parte dos bancos. Tá? Deixa eu pegar essa liquidez aqui, que não está aparecendo. Venha para cá. Ó, por parte dos bancos centrais. Então a gente já tinha liquidez caindo, ó, linha amarela. Tá? E como que está o cenário atual? Vamos entender. No cenário atual, a gente vem de uma expansão ainda de liquidez, injeção de dinheiro na economia, talvez você saiba, talvez não, mas essa linhazinha amarela, ela tem uma correlação de 40% com o preço do Bitcoin, ou seja, 40% do preço do Bitcoin é explicado pela liquidez. E a gente viu uma expansão de liquidez e novas máximas enquanto o Bitcoin caía. Agora é que a gente vê a liquidez dando ameaças de queda, porque está faltando uma pernada de liquidez da China. A China que está devendo, fez uma rodada de injeção de liquidez em janeiro, mas em fevereiro está devendo. Né? Quando vier essa próxima injeção de liquidez da China, a gente deve ver isso aqui expandindo ainda mais e deve vir, tá? E tem esse gap aberto aqui entre o Bitcoin e a liquidez que vai ser fechado em algum momento. A gente não sabe exatamente quando, mas vai ser fechado em algum momento. Tá? E por aqui, ó, por que eu falo sobre a liquidez? Observe a injeção de liquidez da China. Isso aqui é muito importante. Desde 2023, ó, o Bitcoin seguiu exatamente a injeção da liquidez chinesa. O fundo do Bitcoin foi encontrado ali no fim de 2022, início de 2023, e a gente teve uma pernada violenta até março de 2024. Observe, que foi justamente, vamos tirar essa liquidez global e vou pegar só a chinesa aqui, a gente viu essa pernada violenta de alta aqui, ó, de 2023 até 24, sem correções relevantes, apenas volatilidade normal. Depois a gente viu um período de lateralização e queda prolongada, que foi exatamente o que aconteceu a redução da liquidez na China. Aqui no fim de 2024, voltamos a injetar liquidez, até o fim de 2025. E o que aconteceu com volatilidade, né? E o que aconteceu? Exatamente o mesmo com o Bitcoin. Tivemos uma primeira pernada alta, depois tivemos uma queda, nessa queda da liquidez aqui, ó. Depois tivemos mais uma pernada alta, que foi essa última pernada até então deste ciclo. Então olhar para a liquidez é um negócio muito importante. Entender a China também. Né? E o que a gente vê acontecendo agora? Uma alta que pode vir tocar nessa linha pontilhada aqui. Então é uma alta livre até esses 81 mil dólares. Por que uma alta livre até os 81 mil dólares? Basicamente porque no mercado futuro de Bitcoin, que ainda existe, mas vai deixar de existir, a gente tem um espacinho aqui, ó, chamado gap.
Todo gap ele é um atrator de preço, porque quando você tem um gap, você tem uma alavancagem para derrubar o preço do Bitcoin. E essa alavancagem ela tem um certo preço, né, que é um atrator de preço, porque ele pode levar algumas pessoas a perderem o valor que estão aportando, que é justamente no topo desse gap. Então é muito possível, já venho alertando isso há um bom tempo para os meus alunos e mentorados, é muito possível que o Bitcoin possa vir até aqui, não quer dizer que ele vai vir até 81, não quer dizer nem que ele vai vir até o início, 79, mas é possível, existe um imã, um atrator de preço para cá. Por isso comprar aqui nessa região é uma boa ideia. E a gente conseguiu ver isso também pela análise gráfica, porque olha só, olhando o fluxo, na verdade, né? O que você vê aqui, ó, preços laterais, mas a força compradora estava aumentando, né? Inclusive eu fiz compras aqui nesse dia, eu tinha ordens programadas já, eu fiz compras 67, 65, 63, 61, meu preço médio foi 63, que eu pesei um pouco mais a mão, e depois eu comprei novamente por aqui a 65 mil dólares, né? E agora a gente vê essa alta reiniciando, certo? Com o fluxo comprador crescente. Então não tem nenhum sinal de que isso vai acabar logo, vai acabar imediatamente, vai acabar instantaneamente, né? Mas o que a gente vê? Força compradora, mesmo com a guerra acontecendo. A gente vê, né, nesse indicador muito importante que mostra o que os detentores de Bitcoin estão fazendo. Olha só, você vê que aqueles que detêm de 1 a 10 mil Bitcoins estão comprando cada vez mais forte desde que a gente teve essa queda no início de fevereiro. Desde que a gente teve essa queda aqui, ó, até os 60 mil dólares. Por quê? Claro, nós viemos para uma região que é o topo do ciclo anterior, abaixo do topo do ciclo anterior. Como que não vai ter compra? As baleias, os grandes detentores, os grandes investidores estão comprando forte. Você vê, e é uma leve venda daqueles que têm mais de 10 mil bitcoins, né? Você vê aqueles entre 100 e 1000 bitcoins, eles estão vendendo levemente, né? Mas entre 1000 e 10 mil estão comprando forte. Aqui, entre 100 e 1000 bitcoins estão comprando forte também. E entre 1 e 10 bitcoins, inclusive, estão comprando forte. Investidor de curto prazo, né, investidor pequeno, vendendo no medo. Vendeu muito forte aqui, mas continua vendendo aqui. Então, existe um processo de acumulação de grandes investidores. Normalmente, esses que têm mais de 10 mil bitcoins são os primeiros, né, investidores. Esses estão passando, né, na minha visão, a gente está tendo uma troca dos grandes detentores, daqueles cyberpunks, digamos assim, os primeiros detentores, para os institucionais hoje em dia, que estão mais nessa faixa aqui entre 1000 e 10 mil bitcoins, tá? Ao mesmo tempo, a gente vê que o fluxo dos ETFs, ó, americanos de Bitcoin está muito positivo. Então a gente vê semana passada recheado de compras, só 450 milhões, 250 milhões, 500 milhões, 250 milhões, né? Agora segunda-feira, uma entrada de 225 milhões, a BlackRock comprando muito, ó. Não necessariamente a BlackRock para si, mas a BlackRock comprando, os clientes da BlackRock que compram esse ETF americano para investir em Bitcoin e Bit, comprando muito forte, né? E isso aqui é a base institucional para a gente ver esse aumento nos preços. Nós também chegamos aqui, ó, no índice de medo e ganância de 5, um índice que foi menor do que aquele crash da pandemia, que fez o preço do Bitcoin cair 50% para 3 mil dólares. Foi pior do que o pior momento do bear market em 2022, né? Então, realmente um medo extremo, foi uma queda extremamente agressiva. E agora o que acontece? A gente está voltando para fechar esse gap, quem sabe, para essa linha pontilhada, e a partir daqui, o que vai acontecer? Aí é uma grande incógnita, é uma grande dúvida, tá? Não, na minha visão, a guerra não favorece o Bitcoin. Por quê? Se eu quero fazer transações internacionais sem ser rastreado, eu não vou usar Bitcoin. Eu vou usar outros criptoativos que têm uma privacidade muito maior. Na blockchain, toda a movimentação com o Bitcoin foi registrada. Você tem Monero, você tem outros criptoativos para fazer a transação. Você pode pegar stablecoins, né, moedas, dólar digital, digamos assim, em exchanges descentralizados para fazer essas transações. Você não pegaria o Bitcoin. Para que você ia pegar o Bitcoin? Então, isso aqui é só um movimento natural de preço, certo? Para possivelmente ou romper ou voltar a cair, né? Inclusive, meus mentorados, eu comentava muito que depois dessa queda aguda, é normal que a gente tenha uma formação de fundo de curtíssimo prazo. E que aqui, ó, seria muito provável que aconteceria algo similar a isso aqui. Então, a gente deve ir em busca dessa linha pontilhada, tá? Essa linha de tendência de baixa, para tomar uma definição. Se a gente realmente vai desbravar isso aqui e buscar uma nova máxima histórica, contrariando a lógica do ciclo de 4 anos,
ou se a gente vai bater aqui justamente para voltar a cair mais, tá? Por que eu cito essa possibilidade? Porque lá em 2021 foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve uma queda muito forte por conta do fim da mineração na China, e olha como os números são similares, né? Uma queda muito forte por causa do fim da mineração da China, proibição, 54% de queda, para depois a gente buscar uma nova máxima histórica, né? E aqui a gente buscou uma nova máxima histórica, não teve uma força de rompimento tão forte, e a gente passou a cair e entrar aqui no mercado de baixa mais prolongado. Aqui a gente teve o quê? Qual foi a queda? Qual foi o tamanho dessa queda? Olha que interessante. Nós tivemos uma queda aqui de 52%. 52%, muito parecido com aquela de 54%, e uma queda super rápida. Vamos ver aqui quanto tempo durou essa queda. A gente está falando de outubro até o ápice da queda, a gente está falando de outubro a fevereiro. A gente está falando novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. Como que aconteceu lá em 2021? A gente teve aqui, ó, de abril, certo? Até maio. Aqui foi mais rápido. 1 mês e meio. Foi mais rápido. E voltou a subir só a partir de julho. Então foi de abril a julho. Início de abril a fim de julho. A gente está falando aqui de 3 a 4 meses também. Será que aqui não é reversão para buscar uma nova máxima e aí depois começar a queda? Difícil saber, não temos as respostas. Então, o que eu posso fazer? Como que eu me protejo disso, me blindo disso? Já mostrei para vocês que e comprovei, tá? Fiz as vendas de 70% da minha posição em cripto aqui, ó, em 113 mil dólares, preço médio. Vendia 108, vendia 117, tá tudo comprovado no vídeo, você pode pegar aqui no canal, tá? Agora, o que eu fiz? Eu comprei mais aqui nessa região, certo? E eu vou vendendo aos poucos aqui. Eu vou vendendo aos poucos aqui, para voltar para o meu percentual meta. Então eu tenho um determinado percentual do patrimônio que eu quero investir em cripto. Enquanto eu não tenho uma definição, que é o fundo do ciclo, né? Muito embora eu tenha sinais claros de que esse é um preço formidável, por isso que eu fui às compras, eu vou vender, principalmente nessa região aqui, certo? Vou fazer esse caixa, vou guardar esse caixa comigo, porque eu não sei se vai subir ou se vai cair mais. E vou manter esse meu percentual de exposição. Quando eu tiver uma visão mais clara de que a gente fez um rompimento, eu posso me expor um pouco mais, né? Agora, tem um pensamento só de longo prazo e tem um percentual baixo, eu poderia comprar aqui e não fazer nada, ficar só aguardando. Como eu quero ter uma postura mais ativa, quando chegar aqui eu não sei se vai romper, vou fazer uma vendinha, voltar para o meu percentual meta e fico seguro, coloco esse lucro no bolso e mantenho esse meu percentual de exposição. Isso chama gerenciamento de risco. Ao invés de você ser guloso, não comprei aqui, vou deixar explodir, não. Como eu tenho um percentual um pouco maior, que 98% das pessoas em relação ao patrimônio total, eu me exponho forte e eu vou descascando e colocando esse lucro no bolso, guardando em caixa para me preparar para o futuro. Mas a gente teve um sinal, mais um, né, claríssimo, de que aqui foi uma oportunidade de compra incrível, que é justamente essa sobrevenda semanal. O que é isso? Um fluxo de venda tão forte que chegamos às mínimas de todos os bear markets. As mínimas de todos os bear markets. Então isso não é de se ignorar. Não é de se ignorar. Bitcoin pode cair mais? Sem dúvida alguma. Vai? Não sei. Por isso eu tenho um percentual de exposição generoso, posso dizer, tá? E compro com força quando o cenário está bem feio, bem ruim, e vou fazendo vendas parciais à medida que o Bitcoin vai subindo, porque assim eu tenho um bom gerenciamento de risco, tenho menos volatilidade, vou colocando meu lucro no bolso, sem gula, sem ganância. É isso que eu estou fazendo, até porque eu fui às compras nos últimos dias em outros ativos e eu quero recompor meu caixa. Eu estou com pouco dinheiro em caixa, parado em renda fixa, sem volatilidade. Eu quero um pouco mais, porque essa guerra não dá sinais de que vai acabar tão cedo e eu quero estar preparado para isso. Mas me diz você, o que você está fazendo? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Inclusive, se você quer entender toda essa estrutura de gestão de cripto que a gente fez no ano passado, para conseguir fazer com que, inclusive, vários mentorados meus, vários prints, conseguissem dobrar o seu patrimônio em menos de 2 anos, eu vou abordar essa gestão de cripto em uma Masterclass exclusiva, gratuita, que vai acontecer agora, dia 17 de março, 20 horas, horário de Brasília. São vários mentorados que, com a ajuda de cripto, de alternativos, de metais, de diversos, uma diversificação de ativos, eles conseguiram dobrar o seu patrimônio em menos de 2 anos. Não foi 1 ou 2, foram vários. Eu vou abrir esses investimentos, técnicas, estratégias que a gente usou para quem estiver com a gente. Não sei se alguma outra vez na vida eu vou abrir isso
abertamente, né? Vou abrir esse jogo, mas agora vai acontecer. Para você se inscrever é muito simples, aqui embaixo na descrição tem um link, toque nesse link, faça inscrição gratuita, entra na comunidade, a gente vai mandar todos os links e materiais por lá na comunidade, tá bom? Fez sentido para você esse vídeo? Toca aqui embaixo gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o processo, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.